Alô, boa noite pessoal. Por favor, me confirmem se imagem e áudio estão ok. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique Vilela. Na verdade, para quem não me conhece, não deveria estar aqui, né? Hoje é a nossa terceira aula, né? Então deveria ter assistido as duas primeiras, mas de qualquer forma, meu nome é Henrique Vilela, sou programador de robôs. Essa é a nossa terceira aula do curso gratuito Meu Primeiro Robô, direcionado para quem quer começar com robôs, né? Quem nunca fez um robô na vida, quer começar com o primeiro. Na aula número 1, a gente viu teoria, a gente entendeu o que é um robô, principalmente o que não é um robô, né? Acho que mais importante do que é o que não é. Então, não é uma máquina de fazer dinheiro, né? Não é uma fórmula milagrosa aí de gerar dinheiro sem esforço, sem conhecimento, sem nada. É preciso esforço sim, é preciso conhecimento sim para usar robôs, né? Isso que a gente viu na primeira aula. A gente viu para que servem robôs, né? Servem para fazer backtest, né, que é a validação da nossa estratégia, descobrir como ela teria se saído no passado, né? Eu sempre falo teria se saído no passado, né? É uma redundância aí, mas acho que é importante deixar bem claro, né? Que é no passado mesmo, teria se saído no passado. Eu vou dizer duas vezes para deixar bem claro que é no passado, tá? Depois a gente viu otimização, que é o ajuste da estratégia, descobrir quais são os melhores parâmetros para a estratégia, né? Então, rodar vários backtests com várias configurações diferentes para a gente descobrir qual teria sido o melhor. Depois execução, obviamente, né? Então a gente primeiro testa uma estratégia no passado, descobre se ela faz o que a gente queria fazer, descobre qual teria sido o resultado dela, descobre se ela é uma estratégia boa ou não, pelo menos no passado. Otimiza, descobre quais os melhores parâmetros para ela, né? Vai ajustando os parâmetros até encontrar uma solução melhor e depois finalmente a gente coloca para executar. Hoje a gente vai partir para a parte da execução, mas antes de executar a gente vai avaliar o nosso resultado. Tá? Quando a gente roda uma estratégia, o MetaTrader nos mostra ali várias estatísticas, né? E a gente vai avaliar isso aí para ver se faz sentido ou não rodar essa estratégia depois. Tá? Beleza, então vamos lá. Vou compartilhar a tela. Eu já fiz uma otimização aqui antes de rodar, porque otimização e backtest, enquanto eu estou fazendo a transmissão aqui, fica muito pesado, né? A máquina fica lenta, então é complicado. Então eu já fiz antes aqui, já deixei um backtest preparado. Tá? Então eu fiz uma estratégia que usa Price Action. Tá? Price Action é um indicador do ano onde a gente consegue criar nossas próprias regras. Tá? Então a gente pode criar regras tipo, se o fechamento atual for maior do que a máxima do fechamento do candle anterior e maior do que a mínima de 3 candles atrás. Cria uma regra complexa, assim, tá? Do jeito que tu quiser. Deixa eu mostrar aqui, né? Porque na primeira aula foi extremamente básica, a aula de ontem foi intermediária, hoje nós vamos para avançado, tá? Então, o Price Action é o que tem de mais avançado no ano, tá? Então, não se assustem com o que vocês vão ver aqui agora, mas eu só escolhi o Price Action pela simplicidade da regra, tá? Aqui, ó. Comprar quando o fechamento atual for menor do que a abertura atual e quando vender, né? Quando o fechamento atual for maior do que a abertura atual. Ou seja, compra quando tiver um candle de queda, né? Um candle fechou em queda, compra. Um candle fechou em alta, vende, tá? Que é a reversão mais simples possível. Então, é uma estratégia ridiculamente simples, tá? E coloquei um stop loss de... Deixa eu conferir aqui qual foi. Foi de 300 pontos, eu acho. Lá em cima. Aqui, tá? Então, stop loss de 300 pontos e um take profit de 3 vezes o stop loss, tá? Para manter o clássico de análise técnica do 3 para 1, né? Muito clássico a gente ter um take profit 3 vezes maior que o stop loss. Então eu deixei aqui take profit 3 vezes stop loss. Então se eu colocar 500 lá no stop loss, meu take profit automaticamente vai para 1.500. Né? Se eu botar 1.000 lá, automaticamente aqui vem para 3.000, tá? Stop loss de 300 e um take profit de 3 vezes. Rodei esse backtest, tá? Esse aqui foi o meu resultado. Primeiro gráfico, acho que é o mais legal de ver, né? Então isso aqui é a evolução do meu capital se eu tivesse rodado essa estratégia no passado, tá? Então é no passado, não é no presente, não é no futuro. É se eu tivesse a possibilidade de voltar no tempo e rodar lá no passado, qual teria sido a evolução do meu capital, tá? E aqui a gente tem as estatísticas gerais, né? Beleza, o que ela gerou? Ela gerou rodando desde o início do ano, desde 1º de janeiro de 2020, R$ 3.269. Esse foi o lucro dela, tá? Que foi final, né? Então a gente pode ver que no gráfico ela saiu daqui e chegou aqui. Então ela saiu de... Estava com 100 mil reais aqui de depósito, que seria exagero, mas tudo bem. Ela saiu de 100 mil reais para 103 mil reais. Tá? Isso que ela fez em 5 meses e meio. Bom, a minha pergunta é como é que eu faço para ter esse dinheiro então? Beleza, gerei essa estratégia. Como é que eu faço agora para botar 3.269 no bolso? Tá?
A única forma que eu posso fazer isso é voltar no tempo. Né? Entrar dentro de um DeLorean, acelerar 88 milhas por hora, voltar no tempo para 1º de janeiro de 2020 e aí colocar ele para rodar e aí ter esse resultado. Tá? É assim que eu teria esse resultado. Porque isso aqui é no passado, não é no futuro. Tá? Então esse é a primeira questão do backtest. Né? Todo mundo conhece a máxima, né? Resultados passados não são garantias de resultados futuros. Né? A gente tem que ter isso na mente o tempo todo quando a gente está fazendo backtest. Resultados passados não são garantias de resultados futuros, especialmente em backtest. Tá? O resultado passado de uma estratégia rodando na conta real vale muito mais do que o mesmo resultado sendo olhado em backtest ali. Porque a gente tem todo o controle aqui de alterar o que a gente quiser, né? Conhecendo já o passado. Então é muito diferente. Então, como é que eu faço para ter esses 3.200? Entro numa máquina do tempo, volto para 1º de janeiro de 2020 e aí boto para executar e mantenho ela executando até hoje. É o único jeito de ter esse resultado aqui, exatamente como está aqui, tá? Essa é a primeira questão. Beleza, mas vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que em 1º de janeiro de 2020 nós recebemos essa estratégia, né? A gente tem essa estratégia, a gente resolveu colocá-la para rodar, sem saber o que ela ia fazer no futuro. Isso aqui é o resultado do futuro, no caso, né? Seria informação que a gente não tem. E a gente começou a rodar essa estratégia, beleza. O que é importante de analisar no backtest é que não só o resultado, né? Não só o valor financeiro. Ah, legal, eu adoraria colocar uma estratégia para rodar que em 5 meses e meio me gerasse R$3.200 usando um contratinho, né? Que a corretora vai me exigir lá 100 pila para rodar. Né? Então, adoraria poder fazer isso, beleza. Mas, se eu pegasse essa estratégia, voltasse no tempo, estivesse lá em 1º de janeiro de 2020, sem saber o futuro, sem saber o que vai acontecer com ela, eu teria aguentado segurar ela até hoje. Tá? Isso é uma coisa que você tem que analisar sempre quando estiver analisando o backtest. Tá? Deixa eu abrir uma canetinha aqui. Tá? Então, a primeira coisa importante da gente analisar aqui... Deixa eu lugar para botar ela aqui. Que ela atrapalha. Vou deixar aqui mesmo. Tá? Rebaixamento máximo, tá? Em algum momento essa estratégia chegou a perder R$1.600, tá? Então, ela estava num ponto lá, não importa qual era, se eu já tinha ganho, acabado de começar. Ela começou a perder, talvez algum ganho no meio, mas seguiu perdendo, né? Sem voltar para o ponto inicial onde ela começou a perder. E no total ela chegou a perder R$1.600. Vocês teriam aguentado assistir essa estratégia que perdeu R$1.600 usando um contrato? Se vocês não aceitam isso, vocês não podem aceitar isso aqui. Tá? Porque isso aqui está junto. Tá? Para ter esse resultado, de novo, primeiro a gente só está falando se a gente pudesse voltar no passado e rodar lá em 1º de janeiro de 2020. Tá? Disso que a gente está falando. Se eu pudesse voltar lá, em algum momento minha estratégia está perdendo 1.600. Eu continuaria deixando o robô rodar ou eu fecharia ele, desistiria dele? Então, essa é uma informação extremamente importante que vocês têm que analisar. Outra aqui, olha só. Perdas consecutivas. 12 perdas consecutivas. Vocês conseguiriam assistir uma estratégia perder 12 vezes sem ganhar nenhuma vez. 12 na corrida, 12 operações sem perder. Sem desligar esse robô? De novo, se vocês não aceitam isso aqui, vocês não podem aceitar isso aqui. Isso aqui é um conjunto, tudo faz parte da mesma coisa, tá? Aqui essa estratégia, deixa eu ver, ela rodou 5 meses e meio. Deixa eu abrir a calculadora aqui. Foram 5 meses e meio de teste, tá? Desde o início do ano aqui, né? Nós estamos em meio de maio. Então 5.5 multiplicado por 22 dias úteis, são 121 dias. Tá? Dividido por 716 operações que ela fez, inverter aqui, são mais ou menos 6 operações por dia. Ela faz mais ou menos 6 operações por dia. Beleza, ela perdeu 12 operações. Imagina, vocês conseguiriam assistir ela um dia inteiro. Perdeu. Nenhum ganho, 6 perdas. Não, beleza, vou deixar para o próximo dia, vou deixar ela continuar rodando. No outro dia, perda. Nenhum ganho, 6 perdas de novo. Segundo dia, vocês mantariam esse robô rodando ou desligariam? Se vocês desligariam de novo, essa estratégia não é para vocês, tá? Então, se vocês entenderem isso aqui que eu estou falando, vocês estão acima de, sei lá, 80% do pessoal que usa robôs, porque a maioria não enxerga isso. Tá? Olha a estratégia, não, beleza, adoraria ter R$3.000 de lucro em 5 meses, coloca para rodar, na verdade não vai nem querer os 5.000, né? Vai colocar alavancado, porque isso aqui é com um contrato, vai colocar mais contratos para tentar gerar um valor maior.
Quando acontecer as 12 perdas lá, que já estava previsto no backtest, ele só não viu que aquela estratégia perdia esse tipo de coisa, não viu que ela ficava 2, 3 dias sem fazer nenhum lucro, para quem sabe depois no quarto voltar a ter lucro, e fechou o robô. Tá? Então esse é o primeiro robô, o erro clássico, assim, clássico. Então guardem isso na memória de vocês, tá? Mas, de novo, tudo isso que eu falei é se a gente pudesse voltar no tempo, tá? Mas beleza, mesmo que a gente pudesse voltar no tempo e rodasse lá, esse resultado do backtest não seria igual à realidade, tá? Olha o que eu estou dizendo, a gente rodou um backtest dos últimos 5 meses. Se eu voltasse no tempo, colocasse o robô para rodar, aguentasse todos os 5 meses e meio lá, no final, esse resultado não seria igual. Ele seria parecido, mas ele não seria igual, tá? Por quê? Porque o backtest é uma simulação da realidade, ele não é exatamente perfeitamente igual à realidade, tá? Os ticks no minuto lá são simulados, não existe latência, não existe comunicação na internet para a ordem sair da tua máquina, ir até a corretora, ir até B3, voltar a informação. Não existe esse tempo de demora, né? Não existe queda de internet, não existe nada do tipo, né? Não existe a B3 congestionada por causa de um fluxo muito grande de ordens, nada disso existe no backtest. Então, backtest é diferente da realidade. Se vocês trabalham com estratégia com alvos longos, beleza, o backtest vai ser extremamente próximo da realidade. Se vocês trabalham com alvos curtos, quanto mais curtos, mais diferente vai ser da realidade. Se vocês fazem setup scalper, né, 10 pontinhos ali no índice, 20 pontinhos ali no índice, o backtest não vai ter nada a ver com a realidade. O backtest só vai enganar vocês. Tá? Vocês vão se iludir assistindo um backtest, achando que pode ficar milionário, vão colocar na conta real e vão zerar a conta. Tá? Então, esse é o segundo ponto. Muito importante entender que backtest e realidade são parecidos, mas não são idênticos. Tá? Isso é extremamente importante. Sabendo disso, a gente tem que saber sempre que a gente tem que ter uma margem de erro aqui no nosso backtest. Tá? Então a gente pode olhar outras estatísticas, por exemplo, o fator de lucro. Tá? O fator de lucro, o que ele nos diz? O fator de lucro é a razão entre o lucro bruto e a perda bruta. Então aqui nesse caso 27 dividido por 24, o que dá 1,13. Outra forma de ler isso aqui, ele está dizendo assim, olha, se a gente somar todos os nossos ganhos, todas as operações de lucro, elas são 13% maiores do que todas as nossas operações de perda somada. Tá? Então soma todos os lucros de um lado, soma todas as perdas de outro. Qual a comparação entre elas? Os lucros são 13% maiores do que as perdas. Isso nos dá uma margem pequena de erro, tá? Porque a gente tem que imaginar assim, ó, nada disso aqui vai ser igual à realidade, né? Melhor, nada disso aqui seria igual à realidade mesmo que a gente tivesse rodado isso aqui nesse mesmo período. A gente ainda não está falando de futuro, a gente está comparando o passado com o passado simulado com o passado real. Então o passado simulado é diferente do passado real. Então a gente tem que considerar que todos esses valores aqui não são perfeitamente certos, né? Eles têm que ter alguma margem de erro, uma margem de manobra. E aqui a gente só tem 13% de margem de manobra. Tá? Então não é uma estatística muito legal aqui. Normalmente o pessoal recomenda fator de lucro a partir de 1,5, quer dizer, todos os meus lucros somados são 50% maior do que os meus lucros, meus prejuízos somados. Por que essa margem de erro? Se essa estatística estiver errada, né, tiver 5% errada, por exemplo, aí eu vou ter meu lucro só 5% acima de todas as minhas perdas. Então, a minha margem vai ficar muito pequena. Eu vou ficar trocando dinheiro com a corretora, perde, ganha, para tirar um pedacinho no final. Então, é importante que os lucros sejam muito maiores do que as perdas, né? Os lucros somados sejam muito maiores do que as perdas para compensar essa margem de erro. Tá? É importante analisar isso. Como seria o meu resultado se esses dados não fossem perfeitamente como eles estão ali? Se eles variassem um pouco, eu ainda assim teria uma estratégia decente? Ainda assim teria uma estratégia que pelo menos sobrevive, que pelo menos não quebra a conta? É a segunda coisa importante para entender aqui. Né? E aí depois, finalmente, a gente entra no que realmente importa. Né? A gente não vai rodar essa estratégia no passado. A gente não vai voltar no tempo e colocar ela para rodar. A gente vai rodar no futuro. Beleza. Isso aqui é o passado, isso aqui é o resultado que teve no passado. O futuro vai ser exatamente igual ao passado? Exatamente igual? Cada movimento que aconteceu no passado vai ser exatamente igual no futuro? Não, não vai. Né? Vai ser diferente, o passado vai ser diferente do futuro. Então esse resultado que a gente tem aqui não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer, porque o futuro é diferente e isso aqui só aconteceria se a gente voltasse no tempo. Bom, então por que a gente faz isso aqui? Por que a gente gera esses dados?
Bom, a gente acredita que o mercado tem um certo comportamento que vai se manter no tempo, né? Então, a gente acredita que o futuro vai ser parecido com o passado, né? O tamanho dos movimentos, a amplitude dos movimentos, né? O tipo por exemplo, tem uma banda de Bollinger adicionado ao gráfico. Eu acredito que sempre quando atingir a volatilidade máxima ali do período médio que ele está calculando, o preço vai voltar em direção à média, ou pelo menos sempre vai acontecer uma probabilidade, né, que dê para explorar, que dê para ganhar dinheiro. Então, quando a gente analisa, isso é a base de análise técnica, né? Se a gente não acreditar que o futuro vai ter alguma semelhança com o passado, a gente nem pode considerar a análise técnica como válida, tem que ignorar completamente a análise técnica, consequentemente tem que abandonar robôs, tá? Mas, de novo, a gente considera que o futuro vai ser semelhante ao passado, tá? Semelhante, não parecido, não igual. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse nosso passado e mudar ele. Tá? Fazer ele gerar passados semelhantes a esse passado, né? Mas não perfeitamente idênticos, e ver como a nossa estratégia teria se saído. Tá? A coisa mais óbvia para se fazer aqui seria pegar o histórico de dados e alterar ele um pouco, né? Então, pega esse dia aqui, foi o fechamento em 100 mil, vou botar em 100.100. No outro dia lá, fechou em 99 mil, vamos colocar em 98.900. Né? Aleatoriamente, vamos jogando um dado aqui, vamos aumentando em 100 pontos, 200 pontos cada dia, né? E vamos mudar o gráfico. Vamos rodar nossa estratégia de novo. Vamos ver como é que ela teria saído agora. Mudou muito o resultado? Se o nosso resultado mudou completamente, com uma pequena mudança no gráfico, significa que a nossa estratégia não tem nenhuma chance de performar no futuro, que vai ser muito mais diferente do que isso no passado, né? Porém, alterar os dados do gráfico, que é o mais lógico de se fazer, é muito complicado de fazer. Então é muito mais simples a gente alterar a estratégia. E o resultado é bastante parecido. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Se vocês chegaram à conclusão de que vocês querem rodar uma estratégia com uma média móvel de 20 períodos, tá? Você tem que fazer um backtest com uma estratégia com uma média móvel de 19 períodos. Uma média de 19 é muito parecida com a de 20. Então, o resultado de vocês no backtest tem que ser muito parecido com o resultado da média de 20. Se for muito diferente, significa que a estratégia de vocês é muito frágil, ela é muito delicada. Qualquer mudança, qualquer detalhezinho no gráfico, né? Porque a gente está mudando a média, mas é como se estivesse mudando o gráfico. Então, qualquer mudança pequenininha na situação do gráfico, a nossa estratégia quebra. Então, ela não serve para rodar no futuro. Tá? Isso são os testes de robustez. E aí é o ponto mais alto, o nível mais alto que a gente pode chegar no robôs, tá? Então, como eu falei, a primeira aula foi ridiculamente básica, a segunda aula foi bem intermediária, hoje nós estamos no nível bastante alto. Então, se vocês saíram da aula de ontem e não estão entendendo aqui a aula de hoje, é tranquilo, tá? É até esperado, assim. É importante que vocês passem bastante tempo fazendo backtest, quebrando a cabeça, talvez até se iludindo com alguns backtests, colocando para rodar e descobrindo que ele não funciona, para poder pegar esse conceito de teste de robustez, tá? Então é normal que seja difícil de perceber isso no primeiro momento, tá? Então beleza, agora eu vou para as perguntas. Só que assim, já tem muita coisa aqui na lista do chat do YouTube. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer que nem ontem, tá? Eu vou traçar uma linha, tá? Olhem uma linha que eu digitei no chat. A partir desse ponto, eu vou começar a responder respostas não. Eu vou começar a responder perguntas, tá? Então, o que a gente tem que tirar de lição aqui? Primeiro, o que a gente está vendo no backtest só existiria se nós fôssemos capazes de voltar no tempo e rodar esse robô no passado. Mesmo que a gente pudesse voltar no tempo e rodasse esse robô no passado, nós não teríamos exatamente esse resultado. Por quê? Esse resultado é do passado simulado. O passado simulado é diferente do passado real. A gente tem que ter uma margem de erro por causa disso. Todas as estatísticas que a gente está vendo aqui podem estar um pouquinho erradas. Quanto errada? Quanto maior nossos alvos, mais provavelmente elas estão próximas da realidade. Quanto menores os alvos, mais provavelmente elas são enganosas. E no final, finalmente, a gente tem que entender que o futuro será diferente do passado e a melhor forma de descobrir qual a possibilidade de como a nossa estratégia vai sair no futuro, considerando que ele vai ser semelhante ao passado, é alterando a nossa estratégia aqui para gerar diferentes backtests, né? E que eu acabei não mostrando a tela dos testes de robustez. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é uma tela de um teste de robustez. Deixa eu fechar essas janelas aqui.
Então o que eu fiz? Eu peguei a minha estratégia e otimizei o stop loss dela, porque a minha estratégia é price action, fecha a vela fechando positiva, ele vende, vela fechando negativa, ele compra. Então não tem nada o que otimizar sobre a entrada, né? Não tem nenhum parâmetro ali. Se fosse uma média móvel, eu poderia otimizar o parâmetro e tal, né? O período e tal. E ele tem um stop loss de 300 pontos, então a única coisa que eu tinha para otimizar ali foi o stop loss. Na verdade, eu otimizei o stop loss e a relação do take profit. Então o stop loss eu otimizei de 100 até 500 e o take profit eu otimizei de 2 vezes o stop loss até 4 vezes o stop loss. Tá? E o que acontece? Em qualquer uma dessas configurações, em qualquer uma delas, o backtest é positivo. Então o que quer dizer? Eu consigo variar minha estratégia e ela continua sendo positiva. Então quer dizer que se eu conseguisse variar o meu gráfico, ela continuaria sendo positiva. Né? Então quer dizer que eu tenho uma boa chance de performar no futuro. Essa é a ideia dos testes de robustez. Tá? A gente já aprendeu a avaliar a estratégia. Então o objetivo é façam uma otimização que vocês consigam chegar no final e considerar que, baseado no que a gente aprendeu hoje, faz sentido rodar essa estratégia. Tá? No momento que vocês decidirem que essa estratégia vocês querem rodar, a gente clica com o direito e coloca salvar, tá? Para a gente salvar essa configuração. A gente vai dar um nome para ela, vou colocar aqui na área de trabalho, vou chamar de meu primeiro robô, tá? Já que é o nome do nosso curso aqui. Tá? Vou colocar aqui também o nome do robô, né? Meu primeiro robô, vou botar aqui, peraí. Meu primeiro robô. Tá? Vou salvar de novo, já que eu teria um parâmetro, né? Salvar, vou botar aqui na área de trabalho. Meu primeiro robô. Legal. Como é que eu faço agora para rodar um robô? Tá? Eu vou abrir um gráfico. Deixa eu fechar tudo aqui primeiro. Eu vou abrir meu gráfico aqui de Win. Tá? O Win funciona na série contínua, tá? Então posso colocar aqui no Win from N, que é mesmo que a gente usa para testar. Vou abrir aqui o navegador. Tá? Então aqui, observação de mercado é onde a gente vê os ativos. Tá? Clicando com o direito, botando abrir janela do gráfico, a gente vê o gráfico desse ativo. Tá? No navegador a gente tem todos os robôs instalados, né? Indicadores também. Eu vou pegar aqui o One 5.62, que é a versão atual, vou arrastar para o gráfico. Tá? No momento que eu faço isso, ele me pergunta quais são os parâmetros que eu quero configurar do robô. Tá? Uma dica, nunca configurem aqui, tá? Nunca selecionem parâmetros aqui, nunca façam isso. Sempre configurem no backtest, rodem o backtest. Ah, legal, é isso mesmo que eu queria. Legal, salva o set, vem aqui e abre o set, tá? Vou botar aqui abrir. Tá? Então, eu coloquei na área de trabalho, aqui, meu primeiro robô, vou colocar um OK. E pronto, meu robô está rodando, já está ali com o nome, ó, meu primeiro robô. Tá? Lá em cima o ícone está verde, muito importante, tá? Tem que deixar aqui, ó, negociação automatizada ligada para esse ícone ficar verde. Se aqui tiver verde e aqui tiver vermelho, clica com direito, propriedades, e você tem que marcar aqui, ó, permitir negociação automatizada, tá? Eu vejo assim, ó, isso aqui, esse botão grande aqui, é como se fosse o disjuntor da casa, sabe? Quando tu desliga, apaga todas as luzes da casa, tá? Aqui é o disjuntor do próprio robô, como se fosse o disjuntor de uma lâmpada específica, tá? Se eu desligar aqui, eu desliguei uma lâmpada específica, tá? Então, esse robô está desligado. O MetaTrader permite robôs operando, mas esse específico está desligado. Então, eu vou vir aqui e vou ligar ele, tá? Mas se eu ligar ele está ligado. Mas eu for lá e desligar o disjuntor da casa, né? Ou seja, desliga tudo, ele está desligado também, né? Tá? Se eu voltar a ligar aqui, ele volta a ligar. Desliguei, desligou, né? Porque ele está ligado, tá? Ele está ligado, o botão dele está ligado, mas o geral, se eu desligar, está ligando, tá? Quem tiver dúvidas depois, essa aqui é a última aula, amanhã a gente só tem uma aula de dúvidas e encerra. Quem depois do curso quiser tirar dúvidas e tal, fala comigo aqui, ó, vilela.com/grupo, tá? Pessoal, essa foi a última aula, como eu falei, bastante alto nível, espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Amanhã a gente volta para a última aula, que na verdade não é aula, tá? A gente só vai fazer uma revisão, que amanhã eu volto para a gente responder todas as dúvidas que sobraram aí no final, tá? Abraço e boa noite para todo mundo.